Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br. Hoje vamos conversar sobre relacionamento e a espiritualidade. Eu vou dar alguns exemplos pessoais e também das informações de livros que eu leio bastante. Então vou indicar também alguns livros aqui. Então, a espiritualidade, ela influencia muito no nosso relacionamento. Relacionamento que eu digo um relacionamento amoroso, mas também em outros relacionamentos, no sentido profissional, né? No sentido da vida em geral. O que acontece? Primeiro, eu vou dar exemplos do que é um relacionamento que o espiritualista muitas vezes busca, que é a dupla evolutiva. Esse termo aqui não fui eu que cunhei esse termo, mas eu vou usar ele. O que é a dupla evolutiva? É quando alguém tem um propósito positivo com a outra pessoa. Elas têm um propósito de evolução. Você conhece uma pessoa e você já está vibrando acima do chakra básico. Porque muitas vezes as pessoas estão com o chakra básico em desequilíbrio e aí é igual a Dona Bela, né? Mas ele só pensa naquilo. Vocês lembram da Dona Bela do professor Raimundo? Ela não tem um propósito, ela só tem uma satisfação pessoal e muitas vezes nem pensa nas consequências disso. Porque se você está vibrando em desequilíbrio no chakra básico, que é o chakra da criatividade, da sobrevivência, de você se aterrar aqui à Terra, que é bom isso, não é ruim não. Mas ele em desequilíbrio, você se torna uma pessoa que só pensa naquilo, lembra? E isso te traz muitos problemas, porque você acaba criando um karma muito negativo para você e uma hora você vai ter que lidar com essas consequências. Né? O pessoal fala muito de despertar Kundalini, isso, na minha visão, é ainda muito perigoso aqui para a gente ocidental. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Conforme na teosofia eu já li, o Geoffrey Hodgson, ele deu uma dica pra gente, é um teosofista já falecido, mas ele disse pra gente fazer os exercícios de chakras do cardíaco para cima. Então a dupla evolutiva, que a gente está falando do chakra básico, agora ele já vai para o cardíaco, ele já está vibrando, não totalmente o chakra cardíaco, não precisa, mas ele já começa a dar indícios que o chakra cardíaco ele está acima do chakra básico. Então o chakra cardíaco, pessoal, que fica aqui na altura do peito, do coração, e você vai vibrar o amor incondicional, o amor que não é mais do que um amor de pai e filha, mãe e filha, é mais do que isso. É um amor que mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo, sua filha, seu filho tem alguma ação negativa e você vai falar, você ama ela e vai corrigir se ela ofendeu alguém, se ela fez algum mal a alguém. Você não vai defender, muitas vezes, né, as mães defendem os filhos ou os pais e eles estão totalmente errados. E isso tem consequências também. Mas a dupla evolutiva, ela tem a palavra que eu defino mais, é propósito de vida. É um propósito de crescimento espiritual, é um propósito de crescimento profissional, é um propósito de compartilhar. Eu vou usar uma palavra que o Moisés Zagoury, que ele é o fundador do SEC, Centro de Estudos da Consciência. Eu vou indicar para vocês, ler os livros dele, são muito bons. Ele disse que o amor é quando um continua o outro. Isso é bonito, né, de se escutar. Então tem dias que a pessoa está um pouco para baixo e você vai cuidando dessa pessoa e vice-versa. Então o amor é quando um cuida do outro. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, o amor é uma construção, pessoal. Todos os dias uma construção. Então, a dupla evolutiva é isso, você cresce em todos os sentidos e a pessoa vai falar com você, vai sentar com você e vai falar, olha, essa atitude que você fez eu não gostei, por isso, isso e isso. E a pessoa vai se explicar, não deixa mais as mágoas atrapalharem o casal. Porque muitas vezes, quando entra alguma mágoa, a pessoa fica chateada, fica com a autoestima baixa e acha que o problema é o outro. E o pessoal muitas vezes fala assim, eu vou encontrar a metade da laranja. Eu escutei uma frase que eu falei, não, você não tem que ser a metade da laranja, você tem que ser uma laranja inteira para encontrar outra laranja inteira.
ou se não encontrar uma laranja inteira, você pelo menos vai estar muito bem para você vibrar. Porque as suas carências atraem as pessoas justamente para suprir suas carências. E às vezes as suas carências estão em desequilíbrio, como eu falei. Vibrando em desequilíbrio no chakra básico. Eu ainda vou fazer vídeos de cada chakra, do que eu estudo, do que eu sinto, e vou fazer outros vídeos. Esse vídeo aqui, ele vai ter continuidade no YouTube, que é muito assunto. E aqui no Instagram e no TikTok eu tenho uma limitação, né, de 10 minutos, posso botar até um pouquinho mais. Então eu vou deixar o link aqui do YouTube e vou gravar direto. Então a dupla evolutiva é isso, pessoal. A própria espiritualidade, eu acho que eles são um cupido mesmo. Pelo menos comigo aconteceu isso. E muitas vezes as pessoas podem pensar, a espiritualidade não se mete nisso. Se mete sim, se mete muito. Eu tenho diversos exemplos sobre isso. Então, dupla evolutiva é isso, pessoal. A palavra que eu vou definir é propósito. Propósito em diversas áreas. Propósito de crescimento. Propósito de você se doar com respeito, claro. Nada que prejudique você. Então, é isso. Então, pessoal, eu vou contar um pouco da minha história com a minha esposa. Não vou entrar em particularidades, é claro. Mas eu já falei um pouco sobre isso. Eu e ela temos religiões diferentes. Na verdade, a gente é espiritualista, mas ela foi criada, ela é judia e eu fui criado como cristão. Mas ela gosta também de Jesus, eu também gosto da história dos judeus, né? E olha onde eu me meti, pessoal. Eu fui encontrar com um povo que fez pacto com Deus, lutou com anjos, olha onde eu fui me meter. Mas vale a pena a cada dia. Ó, fiz uma declaração de amor, hein? Tá registrado aí. Então, o que acontece? Eu vou falar quem foi meu padrinho de casamento. Ele não sabe, mas, ó, Huberto Roden. Eu vou indicar esses livros aqui para vocês, ó. Sabedoria das Parábolas, Huberto Roden. Esse livro aqui foi quando eu comecei realmente o meu despertar espiritual. Eu estava buscando respostas para tudo que eu passava, para tudo que eu sentia, para tudo que eu via, e eu tinha que sair daquele medo, né, de condenação, que muitas vezes as religiões, não são todas as pessoas dentro de cada religião, mas a gente sabe que tem um pouco desse medo. Então eu fui saindo aos poucos, eu estava tendo muitas experiências espirituais, eu tive que procurar um psicólogo, gente, e tomei até um remédio para controlar aquilo. Eu tive síndrome do pânico, foi barra pesada, mas eu fui enfrentando isso. Por isso que eu falo, se você está com um problema, procura terapia. Então eu fui fazendo terapia e quando eu acabei de ler esse livro, eu falei assim, eu tenho que conhecer o Huberto Roden de qualquer jeito. Só que no livro, no final, quando eu cheguei, ele já era falecido. Então eu entrei em contato com uma fundação aqui no Rio de Janeiro, que ele fundou, que ele era um dos responsáveis por ela, e eu peguei todos os CDs, era CD, gente, não tinha internet assim nesse MP3, essas coisas que baixava não, eu peguei todos, eu escutava todas as palestras dele, esse livro é muito bom. Por quê? Porque eu tenho a formação cristã, e ele explica as parábolas com outro ângulo, é maravilhoso esse livro. É tão bom esse livro que eu comprei um monte e saí distribuindo, mandei para fora do país, mandei para outro estado, dei para minha mãe. Pô, eu saí comprando esse livro, que eu entrei na biblioteca, na livraria, lá na Tijuca, no Shopping Tijuca, tinha uma livraria lá. Eu estava andando assim, entrei, eu adoro ler, né? Eu entrei e comecei a pegar esse livro e eu devorei ele. Eu li mais de 2 vezes esse livro e até hoje eu consulto ele quando eu estou com alguma dúvida sobre alguma coisa. Então, através dele, porque eu falei que ele é meu padrinho de casamento, que eu fui buscar uma filosofia que ele indicava. Tinha textos dele, né, lia as palestras, e aí eu encontrei minha esposa. Então a gente conversava bastante, a gente se tornou grandes amigos. E aí no futuro a gente resolveu namorar. E aí o que acontece? Olha onde eu entrei, pessoal. Ela é judia e eu cristão. A minha sogra, meus sogros só foram me aceitar 6 anos depois de namoro. Foi pesado. E agora a parte que
que tem respeito a esse vídeo, né? A espiritualidade, você não só casa com uma pessoa, não. Você casa com a turma toda, a egrégora toda da seu parceiro ou parceira. Então, o que eu tive que confrontar? Muitos espíritos que não aceitavam, como os pais também não aceitavam. Eu entendo eles, sempre respeitei. Qual foi a minha estratégia? Conhecer tudo sobre eles. Eu não consegui conhecer tudo, porque a história é maravilhosa, é muito grande e eu tenho um respeito muito grande por esse povo. Então, o que aconteceu? Eu estava enfrentando alguns espíritos não é um enfrentamento, é um enfrentamento sutil, gente. É um enfrentamento sutil. E no plano físico eu tinha essa resistência. Sempre respeitei, porque faz parte da cultura deles. Hoje está menos, mas tem também isso. Então a gente tem que respeitar, não é ficar batendo de frente. Então, depois de 6 anos, eu comecei a frequentar as reuniões de família. E a primeira reunião de família, gente, eu sei os sintomas de ataque espiritual. Eu senti um ataque espiritual, eu falei assim, caramba, onde eu tô? E só melhorou quando eu falei as minhas credenciais. Vamos falar assim, olha, eu sou o Ramiro, isso tudo mentalmente, gente. Eu quase ali desmaiando ali, né? Não era pressão, não. Eu não tinha medo disso, mas era eu tenho uns sintomas de ataque espiritual. Cada um sabe, muitas vezes tem sensibilidade, fala assim, isso aqui não tá legal. Então eu falei assim, gente, eu tenho que ir. Então mentalmente eu falei, olha, eu tô aqui, eu acredito no mesmo Deus de vocês, podem examinar minha intenção, o meu propósito. E aí, aí melhorou na hora. Então muita coisa você pode estar num ambiente tenso, você pode conversar mentalmente ali com os espíritos. E ele estava bem bravo comigo. Enfim, quem é esse cara, né? Cristão, meu nome não tem nada a ver com judeu. Meu pai era espanhol, já é falecido, meu avô tem o nome do meu avô. Então, totalmente diferente, né, meu nome, em relação a eles. Mas, enfim, sempre tem um familiar que ele é mais receptivo. E aí, eles conheceram, me perguntaram mais coisas sobre mim e tudo, e eu fui falando sempre mantive a minha conduta correta e a boa intenção. Porque eu vou falar que a espiritualidade, eu pensei isso essa semana, é assim mesmo. Sabe quando você está vendo um filme e tem uma pessoa e tem um vilão e o mocinho? E aí você que está atrás da tela, você fala assim, cara, você não está vendo que esse é o vilão? Esse que é o vilão? Então, às vezes, a espiritualidade, ela fala, se a pessoa não tiver um propósito, se a pessoa não tiver uma boa intenção, e se você tiver a afinidade com o seu plano espiritual, com o seu anjo da guarda, meu anjo da guarda me ajudou muito, é como se fosse um cupido. E então, eles vão saber que você não tem um propósito legal, mas você também tem que vibrar bem. Quais são as suas carências? O que você quer? Porque você vai acabar atraindo pessoas que você não quer, mas você vibra na cabeça, você não quer uma pessoa dessa. Mas você tem que ver os sinais também de que tipo de pessoa você quer do seu lado. Que tipo? Porque essas pessoas, com o tempo, elas dão um sinal. E dão um sinal e é fácil de ver. Então, tenha paciência para tudo. Sabe por quê? Porque senão você pode sair machucada e você vai falar algumas palavras. Estou falando todos nós, todos vocês, todos nós. Você vai começar a desacreditar em relacionamento. Isso não é verdade. A gente não pode falar, mulher não presta, homem não presta. Não, a sua experiência aconteceu isso, mas você tem chance de mudar isso. Ninguém está condenado. Não tenho sorte em relacionamento. Não é bem assim. Então, procure vibrar o que você quer. No meu caso, eu pedi ajuda aos anjos. Olha, quero uma pessoa assim, assim. Só que não é de primeira que aparece essa pessoa, não. Você é testado realmente para ver o que você quer. Então, o que aconteceu? Então, eu estava tendo esse embate. Por parte de mim, eu não estava tendo embate, que eu continuava sendo eu mesmo. E o plano espiritual me ajudou. Por quê? Porque a mãe dela teve que ir em um local que ela conhecia uma pessoa que conhecia um cara que trabalhava comigo.
E ela perguntou sobre mim, então ele deu boas credenciais. E eu não fiz Pix para ela não, nem existia Pix, hein, pessoal. E aí ela foi acabando indo num restaurante que também o dono me conhecia e por acaso ele estava falando bem de mim. Será que é por acaso mesmo, pessoal? Eu acho que não, né? Os anjos, pessoal, eles são demais. Olha, eles ajudam mesmo, mas você tem que ter um propósito bom. Você tem que se curar também. Você tem que ser a laranja inteira, né? Pelo menos 90% da laranja. Você vai se melhorando aí com o tempo. Então, o que aconteceu? Começou a incutir na cabeça dela que eu não era essa pessoa ruim, a minha intenção era boa. E isso é importante, porque a família é bom, porque é importante, entendeu? Você tem um núcleo familiar estável, é muito bom. Então, assim, eu acho que ela estava certa de saber como é que era, essas coisas todas, isso é muito certo. Então hoje não está muito assim não, mas tem famílias que são assim. Eu, na minha opinião, pessoal, sem condenar ninguém, sem julgar ninguém, eu acho que é uma boa coisa. Sabe para quê? Para você evitar problemas futuros. Então, a minha intenção era encontrar uma pessoa dupla evolutiva, porque eu já estava, como aqui no Rio fala, né, em outra vibe. E se você pegar a Bíblia católica, tem a história de Tobias e Tobit. Então tem a história do arcanjo Rafael. O arcanjo Rafael arrumou um casamento para uma pessoa ali. Eu não vou contar a história não, procura na Bíblia Católica, tem na internet. Tobias e Tobit. Então o arcanjo Rafael ajudou. Eu pedi ajuda aos anjos também. E olha o que foi, né? De outra religião. E as coisas todas que eu tive que passar. Mas nesse período, pessoal, teve também obsessores. Tinha uma pessoa que ela tinha uma intenção comigo e eu vi que aquela não era uma pessoa boa para mim, para o futuro, para o meu propósito, não era uma pessoa boa. Por isso que a gente tem que vibrar do cardíaco para cima, laríngeo, frontal, coronário. Vibra. Se você não consegue se manter muito nessa vibração, oração, pessoal, leituras boas, relacionamento de amizade pura com pessoas que te elevam, entendeu? Não são pessoas falsos conselheiros que te colocam para baixo, te colocam num caminho que você vai ter sofrimento, que às vezes as pessoas sofrem, nem todas, mas elas querem que você passe pelo mesmo motivo. Fala, isso é normal. Não, não é normal, é comum. O normal é você buscar quem te valoriza. Não é uma pessoa que pula de galho em galho. Né? Tem às vezes umas pessoas que só querem ter um relacionamento sexual com você e depois te abandona. Isso causa consequências, sabe por quê? Porque a pessoa fica ferida. Por mais que ela ache que a sociedade é assim mesmo, a pessoa ela acaba ficando ferida. E o próximo relacionamento que ela tiver, ela vai ter que se curar e a pessoa que tiver com ela, homem ou mulher, ela vai ter que ajudar isso, vai ter um trabalho maior ainda. Olha o karma que essa pessoa está causando. Eu tenho uma experiência para vocês verem como é que isso funciona, como é que eu entendo isso, como é que eu vejo isso. Mas procure você mesmo buscar. Não acredita tudo que eu falo. Não é porque eu estou mentindo, mas você tem que buscar o seu próprio conhecimento. A minha realidade é uma, a sua realidade pode ser outra. Então a gente aqui está conversando. Então, eu tinha uma amiga de infância que eu gosto muito dela. A gente foi criado como irmão. E ela arrumou um namorado. Mas esse cara, ele já namorava com outra pessoa. Aí ele falou assim, eu tô dando esse caso não julgando ele, vocês vão saber por quê. E aí essa pessoa estava namorando outra pessoa. Aí ele quis namorar com essa minha amiga. Aí ele falou que ia terminar com a outra, mas ele nunca terminou. Então ele acabou ficando com as duas. E isso fez um sofrimento muito grande com a minha amiga quando ela descobriu. Só que ela ficou decepcionada. Ela não ficou a mesma pessoa que ela entrou. Então, eu fiquei um pouco chateado, né? Deixei esse porque era como uma irmã para mim. E eu expliquei para ela, fulano, esse cara aí não é bom para você não. Eu falei mesmo. Eu falei por causa disso. Ela ainda tinha alguma dificuldade de entender, né? E eu falei, olha, mas eu falei com muito amor e carinho, sem julgar, sem achar que eu sou o sabichão. Então, só que depois, para você ver como são as coisas,
Ela estava andando na praia uma vez e a mãe da nova namorada dele, ou já da outra, terceira, sei lá, ele perguntou sobre ele para ela. Então, eles conversaram lá, então essa mãe teve coragem, né? Por isso que eu falo, pai, mãe, conversa com seus filhos. Às vezes eles acham que a gente não sabe nada, né? Mas é bom conversar, porque é uma outra geração. Então, sempre se coloque como uma pessoa amiga, mas nunca deixe de ser pai ou mãe. As responsabilidades, ou o cuidador, às vezes é criado por avós, né, tios. Você que está cuidando, você que pegou essa responsabilidade, sempre ajuda. Então, ela começou a enxergar que não era bem assim. E o plano espiritual falou assim, ó, em outras ocasiões, às vezes outros amigos dela falaram, pô, esse cara não é bom. Eu aqui não estou condenando ele. E o que aconteceu? Mas eu tive uma ligação com essa pessoa, com esse rapaz, por quê? Porque ela era como uma irmã. Eu tinha, porque às vezes a gente não escolhe nossos irmãos, né? A gente tem irmão de sangue e tem pessoas que a gente fala, essa é meu irmão ou minha irmã. Então, eu fiz uma projeção astral e os mentores testam. Eles testam muito a gente. Anjo da guarda testa a gente o tempo todo. Às vezes a vida parece até aquele videogame que no final a gente tem que lutar com o chefão, né? Então, eu estava no umbral e chegou o momento de resgatar ele. E essa pessoa, eu já tinha visto, ela já tinha me mostrado ele na rua e eu já tinha o rosto dele. Mas nessa projeção astral, a gente teve um resgate e eu resgatei ele do umbral. Foi essa a minha realidade. Aconteceu, estava bem lúcido e eu conversava com ele. Só que o corpo dele estava cheio de chagas, estava horrível, estava parecendo um ser assim trevoso. E estava chorando muito, totalmente em sofrimento. Então eu ganhei, os mentores me deram uma baciazinha e eu jogava e falava para ele, cara, calma, fica tranquilo, você está sendo resgatado. Por quê? Uma pessoa que tem esses pensamentos, ela não vai para um lugar bom. Gente, quando está vibrando ruim, gente, independente se a gente vibra todo dia bem, se um dia a gente estiver ruim, por isso que os minutos antes de dormir são muito importantes. Faça uma boa leitura. Eu vou sugerir, gente, no canal é de sugerir, a gente não está dando ordem para ninguém, mas é uma sugestão. Cuidado com o que você fica vendo na televisão, principalmente quando você vai dormir, que o nosso subconsciente, ele grava tudo. Ele é um super HD, ele é maior do que o Google, né, o Chat GPT, ele grava tudo, ele tem as resoluções dele, então isso é muito importante. Então a gente fez esse resgate, foi uma prova, né, que era uma pessoa que eu poderia falar assim, não, você está sofrendo, vai sofrer. Mas não, pelo menos nessa eu passei. Outras eu erro, mas eu tô, desculpe o transtorno, eu estou em construção. Então isso foi acontecendo. Aí voltando à minha história com a minha esposa, teve um momento que houve uma ruptura. E os mentores falaram, cara, e eu já sabia que tinha muita influência espiritual, muita mesmo, gente, muita mesmo. Só que eu não poderia ser aquele cara clichê, né, de virar e falar assim, olha, isso daí é porque tem influência espiritual. Eu vou falar o porquê essa influência espiritual. Eu comecei a orar com meu anjo da guarda, com os meus mentores, falei assim, o que está oculto, por que está atrapalhando este relacionamento? A gente dá liberdade para as pessoas, querem ir, vai, né? Então isso é importante. A gente fica um pouco chateado, mas a gente vai fazendo nosso próprio caminho. Eu já tinha um propósito. Eu já tinha entrado num caminho espiritual que eu quero, e naquela época queria e continuo querendo trilhar. Então, eu tive uma projeção astral e encontrei uma mulher. Mas assim, na Terra aqui, no plano físico, eu não conhecia ela, mas ela se apresentou para mim, ela falou o nome dela e ela foi um relacionamento em uma vida passada, mas ela estava no astral. E eu conversei com ela, mas eu já estou vivo, você está aqui, então é outra vida que segue, você está me atrapalhando. Mas eu falei de boa. Então a gente foi para um hospital e ela me entregou nesse hospital um punhal. Um punhal, gente, um punhal místico, com vários símbolos místicos. Então esse punhal foi o símbolo, na hora você explica o que é aquele punhal, nessa própria projeção. Então era o corte daquele relacionamento. Não tem, o pessoal fala assim, corte de contratos espirituais? Então eu entendi que era isso. Então houve um corte.
Então, o que acontecia? Nessa separação na época, minha namorada, minha esposa atual, eu percebi que eu sonhava, na verdade não era uma projeção astral, o sonho com ela, que ela estava triste. Às vezes eu via que ela estava chorando, mas eu não podia falar nada. Outra coisa que eu ia lembrar é que às vezes tem uma piada do espiritualista, né? Não, é cantada do espiritualista. O cara vira... geralmente os caras espiritualistas às vezes não são fáceis não, tá, gente? Nem todo mundo faz isso não, mas tem uns caras que vêm com um papo assim, a gente teve um relacionamento na vida passada, a gente foi muito feliz. Isso daí é cantada de espiritualista, malandro, né? Brincadeira, pessoal. Então, depois disso, só que eu falo, os mentores são cupidos, pelo menos comigo aconteceu isso. A gente já trabalhava na mesma irmandade, em dias diferentes, eu fui para essa irmandade tinha uma cerimônia lá e eu fui. E aí, só que ela acabou indo nesse mesmo dia. Só que não era para ela ir, porque não era para o grupo dela, vamos dizer assim. São mais coisas, mas não era. E acabou indo e a gente se reencontrou ali. Após isso, eu tratei bem, claro, uma pessoa que tinha sido importante para mim também. E agora mais ainda, né? Então os mentores, eles colocaram a gente depois conversou. Só que nesse período, pessoal, como eu tinha um propósito, eu vou voltar atrás agora, tinha uma pessoa que queria ter um relacionamento comigo, mas eu vi que eu não era bom aquilo. Ela não ia seguir, ela não ia acrescentar muita coisa na minha vida. Era um relacionamento que poderia ser só chakra básico, não era um chakra cardíaco de crescimento. Então, no meu caso, eu queria um relacionamento desse tipo, maduro, um relacionamento do chakra cardíaco para cima. Então, essa pessoa, ela começou a fazer magia. Eu vou recomendar um livro que eu já recomendei aqui, Magia e Redenção. Então, eu já sabia alguma coisa. E ela mandou darem um bombom para mim. Só que eu já olhei e falei assim, não quero esse bombom, cara. E aí a pessoa que me entregou o bombom falou, fulano, eu te dei isso daqui. Ele falou assim, cara, me dá isso daqui que eu como. Beleza, comeu. No dia seguinte ele falou assim, porra, Ramiro, cara, eu fiquei no banheiro a noite inteira, passei muito mal. Aí eu fui e anotei. Eu falei para você jogar fora. Né? Eu ia avisar, não ia também fazer experiência com um colega de trabalho, fazendo ele passar mal, né? E aí passou mais um tempo, essa pessoa deu outro bombom para outra pessoa que trabalhava comigo. Falou assim, Ramiro, aqui ó, esse bombom. Eu falei, você já sabe que eu não vou comer. Não, isso daí não funciona, isso é mentira. Às vezes a pessoa acha que não existe isso. E aí ela comeu. No dia seguinte, você sabe o que aconteceu? A mesma coisa com a primeira pessoa. Cara, ele passou muito mal. Por quê? Porque esses alimentos, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os alimentos que a gente recebe, das pessoas, objetos. Tem muita história, gente, de objetos que estão meio que amaldiçoados. Nesse caso, esse objeto, esse alimento tinha uma intenção. Ele estava magnetizado, estava imantado com uma magia que iria fazer mal, só que eu saquei. Eu falei assim, eu não sou bobo, eu não vou comer nada disso. E essa pessoa perturbou muita gente. Só que é isso, é propósito. Para vocês terem uma noção, esses obsessores, esses espíritos que querem atrapalhar a caminhada, muitas vezes de casais, eles colocam pensamentos na sua cabeça. Então teve uns dias que essa pessoa vinha na minha mente o tempo todo. Eu falei assim, pô, que chato isso. Aí eu fui testar. O que eu fiz? Eu falei assim, se são vocês que querem, se é o plano espiritual que quer que eu tenha um relacionamento com essa pessoa, que ela apareça no metrô tal hora. Só que a pessoa, gente, morava em um bairro longe pra caramba, nem pegava metrô. Você sabe que no dia seguinte, quando eu estava na estação, quando abriu a porta do metrô, quem é que está sentada na minha frente? Assim, que você entra no metrô, né? A porta abre, a pessoa. Aí eu falei assim, agora que eu vou cortar, falei assim, ó, desiste, minha filha, porque não dá. Então eu vi a maldade ali, entendeu? A maldade. Então, a gente, independente é homem ou mulher, você tem que ficar vigilante o tempo todo, orar e vigiar. Porque a gente com propósito, a gente fica protegido também.
A espiritualidade nos avisa, ó, fulano, isso daqui é furada, olha. Então, se você quer agir por sua conta, você tem um anjo da guarda do seu lado, você tem os mentores do seu lado. Então você tem, eu não vou falar nem ferramentas, você tem um grupo de espíritos te apoiando totalmente para o teu bem. Tudo é para o teu bem, entendeu? Muitas vezes a gente dá cabeçada, muitas vezes eu trabalho com TI e eu olhava o log de internet de muita gente porque a gente passa pelo nosso proxy, né? Quem entende de internet, de informática, entende o que eu estou falando. Mas é tipo uma análise. Então eu pegava muita gente em sites pornográficos, às vezes passava. Eu ia conversar com as pessoas, não ficava dando bronca, né, meu papel. E as pessoas falam assim, a maioria das pessoas falava porque o meu casamento tá ruim, não sei o quê. Eu falei, cara, você vai encher a sua cabeça de pornografia. O que você está falando, que o seu casamento tá ruim, mas isso vai piorar mais ainda, entendeu? Então você tem que tomar cuidado também com essas imagens pornográficas, porque aquilo, gente, não é uma realidade, não é realidade. Então essas pessoas que veem muita pornografia, o que acontece? Acaba afetando o relacionamento delas. Então, você, é uma sugestão, tá, pessoal? Tira essas pornografia de celular, computador, que você não está tendo espíritos ruins. Eu vou contar uma outra experiência. E olha que eu já estudava sobre isso, e os mentores fizeram eu passar por uma experiência. Eu me projetei aqui em casa, tem uma área aqui. Quando eu entro na área, tem uma mulher sentada numa cadeira. Ela tinha um cabelo ruivo, grande. Aí eu olhei, só que eu olhei para ela, ela estava com as costas atrás assim, e eu olhei para ela assim, e ela era uma mulher, mas eu falei assim, pô, isso daqui é diferente, né? Não é um ser humano isso aí. E aí o mentor me intuiu, falou assim, ó, dá um beijo nela. Aí eu falei assim, caramba, já até sei o que vai acontecer. Porque a gente lê muito sobre isso, mas quando a gente passa, a gente fala assim, caramba, é isso mesmo. E aí o que acontece? Esse ser, ele colocou como se fosse uma língua de lagarto até aqui, desceu até aqui como um ralo, sabe quando faz aquele barulho? Então até aqui, aí eu dei uma puxada. Eu falei, não, já aprendi, já sei como é que eles fazem. E eles pegam e fazem isso. Você acorda totalmente cansado, exausto. Isso vai sugando toda a sua energia. Porque o que eles querem é sugar energia. E a energia sexual, gente, é muito forte. Por isso que eu digo, tem uma conduta sexual saudável, entendeu? Saudável. Esses ambientes, às vezes pesados, que a sexualidade é muito exacerbada, ali, cara, para você pegar um obsessor é fácil, é muito fácil. Então, só que os mentores me fizeram materializar um punhal, também com símbolos sagrados. Eu peguei no pescoço aqui assim, eu estava atrás, né? Tinha dado um beijo de lateral, e enfiei esse punhal no peito disso. E ele se transformou num ser. Eu vou botar aqui para vocês verem que ser ele se transformou. Quando eu olhei essa cena nessa série, Evil, vou falar aqui a brasileirada, Evil, acho que estava no Globoplay, isso. Então, quando eu olhei, eu falei assim, até para minha esposa, falei, é isso que aconteceu, é exatamente. Porque na nossa cabeça, a gente vê um ser. Você fica, você 4K, você fala, caramba, que ser bonito. Mas a realidade é outra coisa. Por isso que eu vou dar uma dica. Se você olhar um ser desse, olha nos olhos deles. Porque para manter a plasmagem daquele corpo, ela vai se desmanchando. Mas também tem uns que não se desmancham não, você tem que tomar muito cuidado. Então, tem uma conduta saudável. David? Conduta que você tenha, que você fale, poxa, eu estou sendo uma pessoa boa, estou sendo uma pessoa legal. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa teve um consentimento. Quantos espiritualistas famosos falam isso,
Mas não é bem assim, pessoal, pelo menos na minha visão. Você tem que saber que mal você pode causar. Só porque a pessoa falou sim, a gente tem que ter, o espiritualista principalmente, tem que ter a maturidade para saber que aquilo não é legal. Porque você pode criar um karma com a pessoa que é muito forte. E uma hora a gente vai ter que lidar com os próprios demônios que a gente criou. Estou falando de demônio de chifre não, são esses problemas que a gente vai criando, vão surgindo. O problema surge para a gente crescer também, mas tem coisa que a gente arruma, né? Então a gente tem que evitar. Como é que você evita? Com uma conduta, com estudos, com conhecimento, com amizades boas e sinceras, buscar a sua evolução. Então, vou dar uma lida aqui, que eu fiz umas anotações, né? Então, gente, eu acho que eu já falei tudo. Agora, vou falar sobre um relacionamento que não é saudável. Hoje, sem condenar ninguém, gente, sem condenar ninguém. Só estou dando um comentário. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas, elas acham tipo assim, não sei se eu estou namorando, se eu não sei se eu estou. Porque agora eles falam, né, tanto termo novo, você está ficando. O ficar, pessoal, se fosse só na amizade, sem relacionamentos sexuais, eu não estou dando uma de puritano, não. Isso seria uma amizade. Mas você tem que saber o que você quer para a sua vida. Se que você quer um relacionamento que é uma dupla evolutiva, uma pessoa que vai fazer seu crescimento, ou você quer aventura. Todos os dois têm consequências. Na minha experiência, e nas experiências de pessoas que eu tenho um grande afeto e grande admiração, que me instruíram, o melhor relacionamento é o relacionamento da dupla evolutiva. Porque brigas vão ter, claro que vão ter, porque a gente pensa diferente, as pessoas pensam diferente. Mas se tiver o respeito, desculpa, vou tentar melhorar. É isso que acontece. Mas quando você se relaciona com um monte de gente, o que acontece? Primeiro, você pode passar doença. E depois as consequências são muito graves. Muito graves, pessoal. Então, você vê, na época do azulzinho, esqueci o nome, do azulzinho, muitas pessoas que eram de 60 anos para cima, as pessoas tiveram relacionamentos fora do casamento. Aí o cara levava, isso eu vi uma reportagem, levava AIDS para dentro de casa. Então a pessoa, ela vai envelhecendo. Isso daí foi o Moisés Izaguirre que falou, não são minhas palavras. Mas é interessante, quando a gente é criança, a gente vibra muito o chakra básico de sobrevivência, tudo aquilo. Conforme o chakra, você vai evoluindo, vai crescendo, você chegava numa idade de 70 anos, já estava no chakra coronário, você estava vibrando coronário, você estava vibrando coisas mais sublimes, coisas melhores. Então, naquela época do azulzinho, teve muitos casos de pessoas, imagina, a pessoa casada com aquela pessoa e 60, 65 anos, o cara, a mulher, né, ou o homem, pegando AIDS. Olha que perigo, olha que tristeza, né? A gente lamenta. Então, no relacionamento a ficar, você está pegando toda a energia, não acha que é assim não. A energia fica muito tempo com você, fica muito tempo, e você vai acabar se desiludindo, você vai acabar se ferindo em vários sentidos espirituais, sentido psicológico, porque às vezes os espíritos obsessores, não pensa que eles são ignorantes, nem todos são não. Tem todos que manipulam energia, que materializam objetos. Isso daí, para manipular a energia, eles são muito inteligentes. Não se acha tão esperto não para escapar deles, porque constantemente você tem que orar e vigiar e olhar todos os seus atos. Muitas vezes a gente faz análise externa, né? Mas o bom é a gente fazer uma análise interna também, muitas vezes. O que eu fiz esse dia? Será que eu estou tendo um comportamento bom se eu estiver fazendo isso? Então, isso é uma coisa para a gente pensar.
Então é isso, pessoal. A gente tem que escolher o que tipo de relacionamento a gente quer. E o plano espiritual ajuda bastante, pessoal. Ajuda muito a gente. Então eu acredito nisso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e espero que vocês todos estejam bem. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima semana.